Sejam bem-vindos a um novo episódio do Elas Fora do Padrão. E a convidada de hoje é uma mulher maravilhosa, a filha da bonequinha. Vulgo minha irmã, Maria Jamile. Lindona, me diga uma coisa. Como é passar a vida toda achando que era preguiçosa? É um peso, né? É um peso porque a gente acaba internalizando isso, né? A gente acaba acreditando que realmente é preguiçosa, né? Que é por conta disso e vai seguir na vida, né? Mas as alterações, ela não muda, né? Ela só passa adiante e você vai empurrando, né? Processo de culpa. É grande, né? A gente se culpa por não conseguir as coisas, né? Por tentar, mas não conseguir. Né? E as pessoas acham que é preguiça. Poxa, você não fez tal coisa porque você tem preguiça, quando na verdade não é. Você simplesmente não consegue, apesar de se esforçar muito, Exatamente. tá? Como é esse processo com sono? Então, o sono sempre foi um desafio, né? Porque eu lembro desde a infância que eu tinha muita dificuldade para dormir, né? Então, era a hora mais difícil do dia. Era para dormir e para acordar. Porque não era só eu dormir, era eu também acordar, né? Então, eu demorava a dormir e demorava a acordar. Então, sempre dormia até tarde, né? Ou dormia até mais tarde e também, né, dormia mais cedo, mas às vezes não compensava, entendeu? Quando você deitava mais cedo, você conseguia dormir mais cedo? Não, porque a cabeça estava pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Tá. É muito comum quem tem TDAH ter essa desregulação do sono. Dificuldade para dormir, dificuldade para acordar. É uma desregulação muito comum no eixo da dopamina. E essa dopamina desregulada traz muito prejuízo. Prejuízos para uma vida inteira que dói, porque não é falta de esforço. Eu acredito que a tua maior dor seja a sensação de não ser compreendida e as pessoas taxarem como falta de esforço. Exatamente. Falta de esforço, preguiçosa, não quer nada com a vida, então vários julgamentos e ao mesmo tempo você tenta se mostrar para sua família que você é alguém, né? Então é esse dilema, né? Você sempre tem que estar se provando para todos e todas o que você é. O que mais nesse processo do TDAH você percebe que te trouxe muito prejuízo? Além dessa questão do sono, além dessas taxações, esse processo de culpa, o que mais é dolorido nesse processo e que você sabe hoje que é do TDAH? Então, são várias vertentes, mas uma delas também foi o aprendizado, que eu tive que adaptar ao longo da vida, né? Até a quarta série eu entrava de sempre, não é que repetia, mas eu ficava de recuperação, né? Então eu tinha muita dificuldade e acabava ficando em recuperação. A partir da quarta série, eu comecei a desenvolver alguns mecanismos para não ir para a recuperação, porque aquilo já se tornava muito taxativo dentro da minha família, porque eu não era compreendida, né? Minha mãe não tinha paciência de me ensinar, minha irmã, que era você, também não tinha paciência de me explicar, né? Que eu explicava 1000 vezes e eu não entendia as 1000 vezes que você explicava, e não era porque eu não queria, era porque o TDAH não deixava. Eu nem lembrava que eu tentava ensinar ela. Ela me ensinava, assim, né? E aí, mãe depois colocou na aula de banca, né? E a aula de banca também não conseguia suprir a minha necessidade, que não era de aprendizagem, sim da regulação que o TDAH trazia. Então você veja, o perfil dela é um perfil predominantemente desatento. Então, eu sou o tipo combinado, então eu tenho desatenção, tenho hiperatividade, tenho impulsividade, mas como eu sou o combinado,
de alguma forma eu conseguia compensar com os movimentos. Inclusive, deixa eu mostrar um segredo para vocês. Estou com a bolinha. Para eu conseguir me concentrar e fazer as coisas, eu preciso de movimento. Então, eu sempre estou mexendo. E para as pessoas não acharem que é ansiedade, que é medo, a gente tem que controlar um pouco os movimentos. Eu achei a minha bolinha para isso. Mas no caso da Jamile, ela é o predominantemente desatento. Então, a dificuldade na aprendizagem dela é muito, 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 muito intensa. Então, causou muito prejuízo, tanto prejuízo escolar, acadêmico, quanto prejuízo emocional. Mas muita gente diz por aí que se você terminou o ensino médio, você fez faculdade, não tem TDAH. E desde quando TDAH tem relação com inteligência? Tem não, viu? Não tem relação com inteligência. Inteligência é uma coisa e TDAH é outra. Mas vamos mudar o assunto para vocês saberem a complexidade e todos os outros âmbitos que ele interfere. O que mais na tua vida você percebeu que atrapalhou o TDAH além da escola, além dessa dificuldade nos estudos? Você nem compartilhou sobre a faculdade. Como é que foi a faculdade? Você falou da escola? Na faculdade também eu tinha muita dificuldade, então eu também prestava atenção, muitas vezes não entendia, algumas vezes eu perguntava, outras eu fingia que tinha entendido, mas depois eu ia atrás dos meus amigos perguntar sobre o assunto e tentar entender. Não é fácil. E aí depois, quando eu terminei a faculdade, eu tentei fazer 3 pós e nenhuma delas eu consegui concluir. Eu acredito que justamente por ser EAD, né, que ainda para o TDAH ele é mais difícil ainda de conseguir se concentrar e fazer. Que aí não tem ninguém fazendo aquela pressão, não tem aquela cobrança, que uma coisa que o TDAH usa muito é a ansiedade. Mais de 50% da população que tem TDAH tem transtorno ansioso, porque a ansiedade ajuda a compensar alguns prejuízos do TDAH. Você percebeu isso na sua vida? Sim. A ansiedade meio que compensava ali alguns sintomas. Com certeza. Inclusive foi o meu primeiro diagnóstico, né? Que foi a TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Exatamente. Porque eu tinha crises. Eu quero que você compartilhe com o público outras áreas da sua vida que você percebeu que foi muito afetado, além da área escolar e os estudos, além dessas pós-graduações que você não concluiu pela dificuldade e por não ter, né, um fator externo ali com a cobrança e a pressão. Mais outras áreas da vida que você consegue perceber que trouxe bastante prejuízo e de alguma forma afeta as tuas emoções? As relações, né? Sempre eu estava tentando provar, tanto na relação familiar quanto nas relações amorosas que eu vivi, sempre eu tentava provar que eu era suficiente para o outro, né? Eu era suficiente para aquela pessoa. Então, veja, iniciou nos estudos de se esforçar muito e mesmo assim ter todas as dificuldades, numa alteração do sono e de umas taxações de preguiçosa, que todas as palavras que a Jamile usou, ela não só absorveu isso nessa área da vida, mas internalizou como algo pertencente à identidade e interferiu nas relações. Então, a gente começa a ter relações que não tem aquela confiança de saber que tá tudo bem, é assim que eu sou, e o outro precisa também respeitar os meus limites. Você percebia, Jamile, que você deixava o outro ultrapassar os limites? Sim, eu nunca entendi meu limite, né? Eu achava que meu limite era agradar o outro. Então, se estava agradando o outro, para mim estava tudo perfeito. Às vezes eu fazia coisas além da minha capacidade só para agradar o outro, tanto com meus pais, com minha irmã, como nos relacionamentos amorosos, quanto com os amigos também. Afeta todas as áreas da vida. Exatamente. E me diga, esses dias, porque seu diagnóstico é muito recente, né? Não tem nem 7 dias do dia que você recebeu para a gravação desse podcast. As conversas que você tem tido com seu esposo sobre a descoberta, né? Porque você sempre foi TDAH, porque a gente não adquire o TDAH, a gente nasce com esse funcionamento. Mas essa descoberta tem de alguma forma abrir o teu olhar para a vida,
a parte da identidade? Você tem percebido que esse processo de entendimento de como você funciona tem mudado alguma coisa? Sim, inclusive eu tenho outros diagnósticos, mas depois de ter tido todos os diagnósticos e estar tratando, eu ainda sentia que estava faltando algo, né? Algo não encaixava, né? Meu marido percebia a minha desatenção, ele achava que era por conta do celular, então aquele todo desentendimento, ele achava que eu não tinha TDAH. Quando a gente começou a investigar, ele falou: não, você não tem, é impossível você ter. E hoje, depois que a gente teve o diagnóstico, a gente conversou com a psicopedagoga, né? Como é? Neuropsicóloga. Neuropsicóloga, ele entende o meu diagnóstico, ele compreende, né? E a gente tá junto pra tocar isso, sabe? Viver da melhor forma possível. Me diz uma coisa, essa negação do teu esposo, ele dizia argumentos? Porque é muito comum, veja, a maior parte das famílias entram em negação. Eu mesmo tive essa fase da negação. Então, eu queria poder entender qual era o pensamento do teu esposo quando surgiu a possibilidade desse diagnóstico. Eu acho que a falta de conhecimento pesou muito, né? Ele não achava que eu não tinha TDAH, porque ele achava que minha desatenção não era ao longo da vida, era por uma causa do celular. Então ele sempre falava assim que quando eu era desatenta era porque eu estava com o celular. Você Então acha que você tem o uso excessivo do celular? eu tinha. Porém, em terapia, com a ajuda de aplicativos, eu consegui reduzir, assim, 50% do meu uso do celular. Gente, é muito comum quem tem TDAH ter usos desregulados de coisas que produzem dopamina. O celular é o mais comum, como a Jamília aqui falou, mas aumenta risco de uso abusivo de drogas, ter TDAH, aumenta risco de acidente de trânsito, aumenta 1 milhão de riscos. Por quê? Dopamina é algo que falta nesse cérebro. Então, tudo que produz dopamina nesse cérebro está atrás. Jogos de azar, quantas pessoas perdem dinheiro? Né? Claro que a gente vai ter as pessoas que não têm TDAH e fazem essas coisas. O que eu estou dizendo para vocês é a dificuldade de quem tem esse funcionamento cerebral não cair nessas coisas. É muito mais difícil. E, Jamile, o que o Lucas achava que era TDAH? Qual era o perfil que ele imaginava? Você consegue saber ou ele nunca compartilhou contigo o que ele imaginou que era isso? Ele não compartilhou, mas ele sabia que você e mãe tinham. E como eu não encaixava nem no seu e nem no de mãe, ele achava que eu não tinha. Eu acredito que foi por essa linha que ele interpretou. Faz sentido, porque veja, o parâmetro que ele tinha era a família e faz todo sentido, porque veja, eu sou extremamente hiperativa e impulsiva. Dona Alzirinha também, mas a Jamile, ela é muito mais desatenta do que eu. Então, essa desatenção extrema dela, na cabeça dele não era TDAH. Mas hoje, nós temos 3 tipos. Temos o TDAH tipo combinado, que eu sou esse tipo. Temos o predominantemente desatento, que é o perfil da Jamile. E tem o predominantemente hiperativo e impulsivo. Então, a gente não pode achar que aquele TDAH que é o comum que a gente vê, que é aquele menino agitado, que não para, que não escuta ninguém, que tá tocando terror, que é aquela criança é TDAH, que não existe mais nada além disso. A mulher, ela sofre muito, porque a maior parte das mulheres não é o meu tipo, é o tipo da Jamile. A maior parte das mulheres são predominantemente desatentas, então é um sofrimento que elas vivem dentro da cabeça delas, mas quem está ao redor não consegue perceber, porque a hiperatividade está nos pensamentos. E e a falta de concentração e a distração causam um prejuízo absurdo ao longo da vida, ao ponto da Jamile, vindo para cá, ela errar o caminho. Ah, eu sempre tive problemas com o GPS. É como se a noção de tempo e espaço fosse diferente. Isso. Eu não tenho dificuldade assim. Se eu for no lugar, eu sei voltar tranquilamente. Eu não erro. Mas se eu nunca fui no lugar e você me mandar o GPS, eu tenho muita dificuldade, né? E o Waze, às vezes, ele manda para lugares totalmente diferentes. Então, dificulta mais ainda a noção de espaço.
que mais você percebe? Durante suas avaliações, com certeza a profissional questionou algumas coisas, falou quais eram os sintomas. O que mais você tem percebido dos sintomas que foram compartilhados ali durante a avaliação que você sente o prejuízo no dia a dia e na vida assim como um todo? Você falou da questão do sono, falou da questão da desatenção, a dificuldade com a aprendizagem. Eu acredito que os pontos primordiais são esses, né? Eu Entendi. acho que até no teste ela me mostrou que o meu nível de desatenção ele é tão alto, que chegou a praticamente 100%, né? Ele deu 99% desatenção. Então, minha desatenção, ela não é pouca, ela é muito, né? Então, um grau muito elevado. Então, trouxe muito prejuízo na área, no caso, emocional, familiar e acadêmica. Isso. Essa questão do sono também é uma questão que tem relação com a alteração da dopamina. Mas essa hiperatividade cerebral? A minha cabeça não para. Eu penso tantas coisas, eu digo assim, eu vou fazer 1000 coisas, mas eu não consigo executar tudo que eu quero, porque eu não consigo organizar na minha mente as prioridades. Item 1, item 2, item 3, item 4. Às vezes, anotando facilita. Hoje mesmo eu estava com muitas demandas. Então, eu comecei a anotar para tentar facilitar a minha organização. Então, é uma técnica que eu uso para organizar. Mas não é Gente, fácil. isso chama prejuízo nas funções executivas. Isso que a Jamile está compartilhando com a dificuldade de organização é um prejuízo por alteração do córtex pré-frontal. É um prejuízo que ela tem da vida inteira. Que claro que na vida adulta a gente consegue perceber mais, porque a demanda aumenta muito mais, mas ela não adquiriu essa dificuldade de organização. Ela tem isso uma vida inteira. Mas você consegue me dizer em que período da vida que você percebeu que começou a te atrapalhar absurdamente essa dificuldade da organização? A vida toda, né? Eu lembro que na infância, manhã, um belo dia, eu deixava os calçados no meio da casa, né? Eu chegava, deixava aonde que eu chegava, eu deixava. Eu lembro que uma vez ela jogou tudo lá fora e disse que se eu não me organizasse, ela ia jogar tudo fora. Então, eu lembro dessa memória de infância. E na fase adulta, na minha casa, né? Depois que eu casei, meu marido é super organizado e eu sou uma bagunça. Onde eu chego, eu boto e fica aquele caos. E ele se irrita, porque ele gosta da organização, né? Então, eu faço, jogo tudo lá, mas depois eu começo a catar, porque eu sei que incomoda ele, né? Tem a sensação que você tá o tempo todo arrumando e o tempo todo tá bagunçado? Sim. Sempre tá bagunçado. Minha vida é uma bagunça. A vida inteira é uma bagunça, tá tudo bagunçado. Tá Tentando. tudo bagunçado. É um verdadeiro caos. Gente, mas é essa a sensação de quem tem TDAH. Claro que a Jamile talvez sinta isso de forma mais intensa do que algumas outras pessoas que também têm TDAH, mas é a sensação de um completo caos o tempo todo. Você organiza, organiza, organiza. E nunca tá arrumado. E nunca tá arrumado. Então, realmente é muito difícil lidar com a frustração. Sim. E outro ponto é que eu também sou muito lenta pra fazer as coisas. Muito, muito lenta. O que as pessoas comuns levam 15 minutos, eu levo 30. Interessante, né? Que a gente fica sempre achando que quem tem TDAH é uma pessoa sempre rápida, agitada. O perfil estereótipo é aquela criança correndo e subindo em tudo. E você, com o TDAH com predominantemente desatenção, você, esteticamente, as pessoas não conseguem associar com aquele perfil. Então, com certeza, muitas pessoas vão estar descredibilizando. Dizendo, né? Ah, você tem TDAH não, isso é modinha. Falei, gente, que moda cara, viu? Essa moda é muito cara, porque o tratamento é caro, o acompanhamento é caro, é tudo caro, gente. Não queiram participar dessa moda, não, viu? Mas, Jamile, me conta mais. Prejuízos a gente consegue ver nas funções executivas, na área organizacional, na sensação do caos, as frustrações. Depois de muito tempo de terapia, você percebeu que está lidando melhor com essas frustrações? Sim. As frustrações eu comecei a ver de uma perspectiva melhor, né? Eu via tudo muito o copo meio vazio. E hoje eu consigo ver o copo meio cheio. Copo meio cheio. Isso é algo que muda completamente a
a vida de qualquer pessoa, tá olhando o copo meio cheio. O processo de culpa e o processo de frustração tem melhorado durante esse processo, durante esse treinamento do teu funcionamento? Então, eu acredito que por eu ter o diagnóstico recente, ainda estou em processo, né? Eu não posso dizer que não existe a culpa, não existe a cobrança, não existe que eu ainda quero dar o melhor, que eu quero não dar o melhor, mas ser o melhor para provar para as outras pessoas e não por mim. Às vezes é mais para provar para o outro do que para mim mesmo. Então ainda existe isso, e isso vai ser um processo de tratamento, até porque agora eu entendo de onde é que vem isso. Não tem mais a culpa, né? É uma herança. Uma coisa muito importante vocês saberem é a herança genética do TDAH. A porcentagem varia muito de estudo para estudo, mas a maioria deles está em torno de mais de 70%. Vai variar ali 60 e pouco, 70, 80, depende do artigo que você abrir. Mas veja, quando você tem um diagnóstico na família, a chance das outras pessoas herdarem é absurdamente alta. O primeiro diagnóstico que veio foi da bonequinha, depois o meu, depois o da Jamile. E nós não somos iguais. Eu ainda pareço um pouco mais com a bonequinha, porque nós somos um pouco mais agitadas. Mas a Jamile não. E é o perfil da Jamile que passa uma vida inteira sem um diagnóstico. Na época da bonequinha, ninguém tinha diagnóstico, né? Então, mas hoje, nessa atual sociedade, o predominantemente hiperativo ainda tem a facilidade de ter o diagnóstico. Mas, infelizmente, ainda nessa geração predominantemente desatento, vive a vida inteira com prejuízo sem saber que é um funcionamento. E a alerta que eu tenho para vocês, mulheres, é: a maior parte de vocês é o perfil da Jamile, predominantemente desatenta, que está sofrendo em silêncio, calada e sem entender. E se hoje, Jamile, você quisesse dar um conselho para quem teve dificuldade para se concentrar, teve dificuldade a vida inteira, porque veja, é uma dificuldade da vida inteira, né? Então, alguém que começou a ter essa dificuldade agora na vida adulta, vá procurar autodiagnóstico, que não é TDAH. Mas alguém que passou a vida inteira com essa dificuldade de dormir, com todos os sintomas que você falou, da desatenção, qual o conselho que você daria para elas hoje? Primeiro, não se culpar, né? Não se culpar, não achar que o que as pessoas falam é o que realmente você é. Porque o mais difícil é você entender que não é sobre o outro, mas sobre você. É seu funcionamento, né? E procurar ajuda, procurar tratamento. E eu sei que aqui é só o início, né? O diagnóstico, ele é só o início do tratamento. Então, eu sei que daqui a um ano, se a gente fizer de novo esse podcast, eu vou dizer, poxa, minha vida mudou, sabe? Minha vida mudou, hoje eu tenho uma qualidade de vida. Eu confio plenamente no tratamento e na psicoterapia. Então, eu tenho há 7 anos, né, na psicoterapia, e as pessoas dizem assim, meu Deus, você joga dinheiro no lixo, não sei o quê. Eu falei, pra mim é um investimento. Pra mim não é um dinheiro jogado no lixo, né? É um investimento que eu faço na minha vida. Qualidade de vida. Exatamente. E o alerta que a gente quer trazer para vocês aqui hoje é: investigue. Investigue, porque se você é assim desde pequena, algo precisa ser compreendido, porque pelo que Jamile falou hoje, pelo que eu também entendo assim do meu processo, o maior ganho é você se entender e você se respeitar e trabalhar esse processo de culpa, porque veja, uma coisa é usar um diagnóstico como muleta, não é sobre isso que nós falamos aqui. Nós estamos falando de um diagnóstico que liberta, te liberta da culpa, te liberta de querer viver uma vida tentando suprir a expectativa do outro, sem impor os próprios limites, sem entender que você é suficiente. Então, o alerta que queremos trazer aqui para vocês é: investiguem, se cuidem. Nenhum dinheiro é mais importante do que a tua qualidade de vida, porque só você vai viver sua própria vida. E se você chegou até aqui, queremos te agradecer por ter participado desse momento. Agradeço demais a Jamile
por ter compartilhado tantas dores dela e tantas situações para poder trazer esse alerta para todas as mulheres que estão nos acompanhando. Eu também agradeço pela participação. Para todas vocês que estão aqui, vivendo esse processo maravilhoso com a gente. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Continua com a gente que tem coisas maravilhosas vindo por aí.